Bem-vindo, pessoal do YouTube, você que estava aí navegando pela internet e ancorou aqui nesse espaço. Energia positiva, meu nome é Fernando Andrade. Tentando dar significado para o tema que eu escolhi para ficar abordando nos vídeos do YouTube, que é a lâmina ideal para o meu EDC, e ao mesmo tempo dando continuidade ao último vídeo, onde eu falei sobre bushcraft, EDC e sobrevivencialismo. Hoje eu vou falar, e eu finalizei o último vídeo com as características a serem observadas na lâmina. E o porquê, aí quem assistiu o último vídeo sabe o porquê que a lâmina é importante, enfim, que é uma ferramenta que faz parte do nosso cotidiano e é legal ter uma ferramenta dessa. E isolando as características da lâmina, hoje eu vou falar sobre qual o melhor material para a lâmina. Porque na verdade, a essência de um canivete, por exemplo, é justamente como é feito a lâmina. O aço em si é carbono e ferro, né? Só que junto a esses elementos são adicionados outros elementos, dando características diversas a ele, transformando ele em aços de melhor qualidade, enfim, um material de melhor qualidade, com N outras características que para mim, no caso, é interessante. De repente, para outras pessoas, nem tanto. De repente, para outras pessoas, uma característica que eu considero interessante pode não ser para outros. E vice-versa. Bom, por exemplo, quanto à dureza. Se uma lâmina ela for menos dura, ela vai resistir à deformação. Aliás, ela vai se deformar, mas não vai quebrar. Se você fizer alguma força com ela, alguma pressão, ela vai tortar, mas não quebra. Por outro lado, se ela for muito dura, ela vai acabar quebrando se você forçar. O ideal da lâmina aí é ela ter a capacidade de resistir aos joules de torção, ao mesmo tempo que resista também aos danos como rachadura, como lascas e alguma coisa nesse sentido, quando aplicado algumas cargas extras nela, né? Então é isso que a gente busca em questão de dureza. Ela tem que ter esse equilíbrio. Ela não pode nem ser tão pouco dura, que seria aí o caso de entortar ou de não resistir e acabar se deformando, nem muito dura que acaba ficando igual um vidro e quebrando com facilidade. Enfim, tem que ter um intermédio aí. Por isso que são aditivados vários elementos para se buscar o melhor resultado, né? E cada empresa que desenvolve um aço específico já rotula esse aço com o nome dela e acaba lançando no mercado. E hoje nós temos aí uma série monstruosa de aços. Eu vou até colocar aqui a questão dos aços que eu elenquei. É lógico que a gente não vai falar sobre todos esses aços, mas eu fiz um apanhado geral de aços, as características deles aqui em cima. Aços de liga, aço de ferramenta, série CPM, aço cromado, aço semi-inoxidável, aço inoxidável, séries DSR. Esses aços aqui são o aço da metalurgia do pó, o super inoxidável, aço carbono, enfim. Aqui foram elencados alguns aços que são os mais usados na cutelaria, mas eu vou daqui desse universo gigante, eu vou falar de alguns que eu considero principais e que eu tenho algumas lâminas até para falar para eles. Características que são importantes para a gente analisar: a resistência ao desgaste, por exemplo, é uma coisa bacana para se ver, que é a capacidade aí de resistir a desgastes abrasivos, né? Quando você passa a lâmina com algo que tenha outra resistência lá e que pode acabar corroendo e desgastando a lâmina prematuramente. A resistência à corrosão, que é as intempéries, né, na verdade, umidade, sal, essas coisas. Você tem materiais que tem que fazer mais manutenção, você tem que ficar sempre observando ali um olhinho e tal, e outros menos manutenção, porque ele tem maior resistência à corrosão, né? Retenção de borda, que já é uma outra questão, é a capacidade de manter a afiação por mais tempo, tem que ser analisado isso também. Enfim,
São coisas que você tem que olhar para você conseguir uma lâmina que te atenda dentro das características que você tenha como exigibilidade, né? E aí desse universo gigante de lâminas, eu vou falar de algumas para vocês, porque não dá para falar, se a gente vai falar de tudo isso, fica até desgastante e chato. Mas vou falar de uma quantidade até legal de lâminas e vou tentar passar aí um nicho de qualidade. Vou começar aqui pelo nível baixo. Nível baixo de lâmina, vamos pensar aqui. Uma lâmina que tem um nível baixo, pensar aqui no grupo AUS, essa aqui, ó, AUS 6. Opa, AUS 6, tá aqui. Eita, pera lá. Apanhando o computador, hein? Pode parar, hein? Aí. AUS 6. O que nós podemos falar dessa lâmina? É uma lâmina que tem uma retenção de borda. Vamos para todas as notas que eu vou dar para a lâmina de 1 a 10, tá? A graduação é de 1 a 10. Então vamos lá. Para a retenção de borda dessa lâmina, ela tem uma retenção 3. Resistência à corrosão, aí em torno de 5. Facilidade de afiar, 9. Ou seja, bem tranquilinha de afiar. Só que ela é uma lâmina de nível baixo, né? Assim, seria uma lâmina que você tem que dar mais manutenção, tem que ficar acompanhando constantemente. 420J. 420J. Essa daí também é uma lâmina aí que vamos dar uma retenção de borda para ela 2, de acordo com as pesquisas que eu fiz. Porém, ela é resistente à corrosão, é uma nota 8. Facilidade de afiar, 9 de novo, porque é uma lâmina que tem aí uma inferioridade, ela é mais inferior, né, o aspecto de qualidade dela é menor. Então, por sua vez, o teor de carbono dela é relativamente baixo. Então, essas lâminas com carbono mais baixo são mais fáceis de afiar, né? E também retém menos. Elas são usadas em algumas lâminas, mas retém menos, vai exigir mais manutenção, retém menos a lâmina, o fio e vai exigir mais manutenção. Vamos, de repente, vamos analisar agora essa 1095, por exemplo. 1095, aqui em cima, ó. Aço carbono, hein? 1095, ela já tem uma retenção de borda 3, né? Quase igual lá embaixo. Resistência à corrosão 2. Facilidade de afiar 8. Essa daí tem quase 1% de carbono. É um aço de carbono mais inferior também. Porém, nós podemos dizer que ela já está numa classificação aí nível médio inferior, vamos dizer assim. Junto com nível médio inferior, essa daí. E junto com essa lâmina, a gente tem aí também, por exemplo, o A13. Pô, será que se eu falar exatamente o que eu penso para o pessoal aí, eles vão achar na China, ainda mais que eu tô mais neurótico? Vem muitos materiais de lá. Que os itens que eu enumeraria seriam catástrofes naturais, movimentos tectônicos, terremotos, tsunamis, vulcões, mudanças climáticas, alteração da temperatura terrestre, nevasca, furacão, tornado, tempestade severa, seca, enchente, aumento dos níveis dos oceanos, crise interplanetária, meteoro, tempestade solar, desabamento de terra, catástrofe provocada pela humanidade, desastres industriais, vazamento de produtos químicos, liberação de materiais radioativos, contaminação biológica, guerra nuclear, química, biológica, essa daí é uma política, ela tá lá perto de estados violentos, explosão da violência urbana, guerra civil, governos opressivos, colapso geral da humanidade, ausência mais do governo, instituições que estabelecem uma ordem, ruptura do serviço público essencial, a corrosão dela é boa tipo energia elétrica, comunicação, saúde, policiamento, ausência de bens, nós estamos falando aqui de lâminas com comida, combustível, características aí medicamentos, colapso da médio economia, inferior, vamos dizer. ausência de crédito, superinflação, hiperinflação, recessão, emergências sanitárias com pandemias, epidemias, eventos apocalípticos inexplicáveis, invasão alienígena, ilha divina, zumbis. 420. Vou falar de uma aqui. Alguma que eu saiba aqui. 420C. 420C, que a gente pode falar dela? Tem uma retenção de borda aí aproximadamente nota 3, resistência à corrosão nota 8, e facilidade de afiar nota 9.
Isso quer dizer que ela não tem tanto carbono, né? Apesar de ter níveis bons de carbono, mas não tem tanto carbono. E a corrosão, a resistência à corrosão aí, 8, quer dizer que ela tem bastante cromo, né? Então, acaba sendo bacana, porque exige menos manutenção no quesito de ferrujar ou não, enfim. Só que vai exigir bastante afiação, ela vai perder, vai perder aí o fio com mais facilidade, né? Vamos partir para o 440. 440A. 440A ainda continua aí no nível médio inferior. A retenção de borda 3 também. Resistência à corrosão 5. Facilidade de afiar 9. Facilidade de afiar. Essa 440A é muito semelhante à 440C. A 420C. Então aí, não vamos esperar muito dela, tá? Ela vai ter as mesmas características ali próxima. A gente encontra bastante em lâminas também. Mas a gente não pode esperar muito desse tipo de lâmina. Por isso que eu digo para vocês, eu procuro algo que vá me atender e de forma que eu não me preocupe, faça menos manutenção e ela não vai me deixar na mão no momento que eu mais preciso. Vamos pensar agora nas lâminas de nível médio superior. Nível médio superior. Vamos começar a dar nome para os fabricantes também, para a gente ter agora já é mais interessante. Vamos pensar aqui na 14C28N. Vamos pensar nessa aqui. O fabricante dessa lâmina é Sandvik, acho que é assim que fala. Ela tem uma retenção de borda 4, resistência à corrosão 6, facilidade de afiar 6. É considerado um aço inoxidável, né? Ali todas elas aqui estão na categoria aço inoxidável. Ela é bastante usada nas lâminas da Kershaw. Desculpa. E assim, o segredo aí dessa lâmina é a adição de nitrogênio. Aí. É o segredo dessa lâmina. Então a resistência à corrosão dela que foi lá para 6. No geral, ela está ali numa situação superior às outras, né? Mas digamos que ela vamos classificá-la como nível médio superior. Essa lâmina aí, nível médio superior, tá? E essa outra eu gosto bastante, é a 8CR13MOV. Eu tenho lâmina dessa daqui. Aliás, a lâmina que eu tenho dessa daqui é um Creo 2 da Kershaw, é fantástico. Vou falar para vocês sobre ele. E retenção de borda 3, resistência à corrosão 3, facilidade de afiar 8. É uma série aí MOV que é originária lá da China, né? E ela é compatível com a US8, que é um aço japonês. Mas aí mantendo um conteúdo de carbono ligeiramente superior. Então vamos dizer que um pouquinho mais duro do que o US8, que é um aço japonês. E os aços chineses são eles são respeitados, viu? Aços que entregam boa qualidade. A firma aqui é a Grife, aqui, eu sei lá o nome da empresa responsável pela criação. Aí eu não sei pronunciar, mas mas chama Arhonest. Mas em chinês deve ter outra forma de pronunciar isso aqui, né? Agora vamos para a CTS-DB1. CTS-DB1. Nome diferente. Então, essa daqui quem fabricou, o fabricante dela é a Carpenter. Ela tem retenção de borda 4, resistência à corrosão 6, facilidade de afiar 6. Ela foi criada inicialmente a pedido da Spyderco, que é uma empresa muito renomada aí no mercado. É um aço inoxidável, a vácuo, da Carpenter. É americano esse aço aí. Ele é comparado ao S8 ou 8CR13MOV, que eu acabei de falar agora. E a empresa que utilizou ele é justamente a Spyderco, nada mais nada menos que a Spyderco, que é uma empresa renomada aí, mundialmente reconhecida. E vamos falar do AOS8. Estou falando muito da comparação com o AOS8 e não falei do danado, né? Então vamos buscar o AOS8, que é
AOS é um aço japonês, né? Ele é fabricado pela Aichi Steel. Esse AOS 8 que tem uma retenção de borda também com nota... Deixa eu só pôr aqui. A AOS 8 ele tem a nota 4 de retenção de borda. Resistência à corrosão nota 4 também. Facilidade de afiação nota 8. Ele é feito no Japão e é extremamente similar ao 440B, né? Vamos dizer assim. É resistente à ferrugem, à corrosão, ele é mais do que o 440C, tá? Só que ele é menos duro do que o 440C. Só que ele resiste mais à corrosão. É aquele dilema, né? O 440C, vamos falar sobre ele, aproveitando que já pegou o link. Para mim, esse aço clássico é um aço fantástico, custo-benefício excelente. Ele tem aqui uma retenção de borda nota 4, resistência à corrosão nota 4, facilidade de afiar nota 6. Ele é vamos dizer, o parâmetro dos aços aí. Parâmetro dos aços norte-americanos. É um aço que ele foi ofuscado, né? Porque chegaram os super aços aí no mercado e acabou sendo ofuscado, mas continua sendo um aço de excelente qualidade. E a gente percebe que as pessoas têm comparado, e muitas vezes comparam e ainda vê o desempenho do 440C, mesmo que está comparando com super aços. Uma tecnologia muito mais avançada. E eu particularmente gosto muito do aço, pelo que ele entrega e o custo desse aço, que é um custo-benefício excelente. E aqui no Brasil nós temos de melhor esse aço aí, nas lâminas. Eu tenho algumas lâminas com esse aço, eu vou mostrar para vocês também. Da China, a empresa lá Ganzu da China, que entrega aí lâminas e canivetes com excelente qualidade, realmente uma qualidade bem superior à média do mercado. Eu tenho várias lâminas da Ganzu e tiro o chapéu, eles estão fazendo lâminas lá com excelente qualidade. E eles pegaram esse aço 440C como o aço da empresa. E com razão, porque é um aço que consegue entregar um material com excelente custo-benefício. Dá para fazer um material mais acessível e a qualidade continua sendo legal. Vamos falar agora dos aços de uma categoria aí nível mais alto, tá? Então vamos pensar, o nível alto aí de aço. Aí nós vamos começar pelo aço... Podemos começar aí, vamos ver pelo N680. Pelo N680, aqui. Retenção de borda, 5. Você vai que já é uma categoria mais alta, a retenção de borda já é maior. Resistência à corrosão, 8. Facilidade de afiar, 6. Esse aço aí tem cerca de 0,20% de nitrogênio e mais 17% de cromo, então ele fica extremamente resistente à corrosão, por isso que ele tem lá resistência à corrosão 8. A empresa que desenvolveu o aço chama Buller. E ele é muito bacana, vamos dizer que ele é uma alternativa ao aço H1, que é considerado o aço mais resistente à corrosão no mercado. É um aço japonês, que é fantástico aí, é o top dos aços na resistência à corrosão, só que é uma alternativa mais barata, esse N680, né? Já que puxamos o link aqui do H1, vamos lá falar sobre o H1. Cadê? Aço H1, tá aqui em cima. O H1, ele tem a retenção de borda 2, resistência à corrosão 9. Esse aço é extremamente resistente à corrosão. É um aço utilizado aí para facas de mergulho. Então a retenção de borda é 2, porque a faca de mergulho, a utilização dela é mais leve, né? Vamos dizer. E o que ela precisa mesmo é resistência à corrosão. Facilidade de afiar, 8. E é um aço desenvolvido pela Myodo Metal, que é uma empresa japonesa. Aço muito renomado aí no mercado. São materiais caros, mas ele foi bastante categorizado aí na questão do facas para mergulho. E o VG10 que eu também tenho, eu não tenho nenhum H1, mas o VG10 que eu tenho também,
é um outro aço que é considerado um aço bacana, um aço que entrega boa performance. Vamos achar o VG10 aqui, onde é que ele tá? Aqui o danado. O VG10. Vocês veem que tem uma série VG aqui, né? Eu vou falar do VG10. Retenção de borda dele é 6. Ele tem a resistência à corrosão de 7. Anota. Facilidade de afiar 6. Então esse cara ele tem lá uma média bem alta, né? É um aço que entrega bastante. E não é tão caro, tá? Ele é semelhante a um aço 154 cm ou aço ATS 34. Né? Ele tem um pouco mais de cromo, por isso que ele é resistente, tem mais resistência à corrosão. Mas também ele tem vanádio, e aí torna ele também resistente à borda também. E o fabricante aí que usa ele é o Spyderco, até o aço a lâmina que eu tenho é da Spyderco, que usa esse aço VG10. E eu também gosto muito desse aço. Os caras que estão no meio aí falam muito bem do aço VG10. Um outro aço que também é antigo, da velha guarda, é um genérico igual o 440C, porque é um aço bastante antigo, é o D2. Esse aço aí ele tem uma retenção de borda 8. Bacana o motoqueiro passando na frente, top. Retenção de borda 8, resistência à corrosão 2 e facilidade de afiar 3. Então, ou seja, esse aço aqui, o foco dele é ser poderoso mesmo lá, ser duro. Resistência à corrosão. Na verdade é um aço de ferramenta, né? Então ele é chamado de semi-inoxidável. Fica aquém das quantidades necessárias de cromo, por isso que ele acaba tendo menos resistência à corrosão. Aí ele tem uma retenção de borda excelente. O D2 é muito mais fácil do que os outros aços dessa categoria aqui, no caso para afiar, né? Mas ele é bacana, né? Eu tenho aqui lâmina desse aço. Para a gente descobrir a usabilidade, a gente teria que ter mais atividades mais que exigisse mais dessa ferramenta, né? Mas não é o caso meu não. Mas eu busco muito no mercado conhecer as pessoas que utilizam esses equipamentos e que têm a experiência, ou mesmo aqueles que fazem teste dos equipamentos e os seus respectivos aços. Teste que muito feito aí no mercado é aquele teste de passes, que eles pegam uma corda de sisal e vai cortando e vê a quantidade de passes que a lâmina suporta até perder o fio. E esse D2 ele é um aço que tem surpreendido nesses testes aí, não é um ou outro não, a maioria dele é aço para competir com super aços aí. Então ele ganhou meu respeito. Eu tenho uma lâmina que eu gosto demais, da Bestec. Eu vou mostrar para vocês também numa ocasião aí, mais para frente. Agora vamos falar do ATS 34. Esse daqui, a retenção de borda dele é nota 6, ou seja, ele é um pouco inferior ao D2, que é nota 8. Resistência à corrosão, nota 6. Aí ele já é bem superior ao D2, que a nota dele é 2, né? E a facilidade de afiar, nota 5. E o D2, 3. É mais difícil de afiar porque ele é mais duro, né? Esse ATS 34 aqui é um aço que é equivalente ao japonês 154 cm. Tem características semelhantes ao 154 cm. Ele tem uma alta qualidade, ele é popular entre os fabricantes de faca, é muito utilizado por aí. É menos resistente a ferrugem do que o 440C, né? Mas é mais resistente a ferrugem do que o D2. Resistência e a retenção de borda é menor. Eu não tenho nenhuma faca com esse aço ATS 34, mas também não quero ter não faço questão. A diferença é muito pequena, assim, e eu tenho observado que ele não está tão em evidência nas grandes marcas. O CPM 154, vou falar sobre o CPM 154 agora. CPM 154. Eita nós, hein? Aqui. O CPM 154
é uma versão aí, na verdade ele faz parte da metalurgia do pó, e ele é uma versão de um aço que foi desenvolvido lá na Suécia, tal de RWL34. E essa metalurgia do pó, ele acaba tendo maior resultado, enfim, acaba dando uma condição melhor para o aço. Mas ele não fica tão acima. A retenção de borda, ele está igual ao ATS-34, 6 a nota dele. E a retenção de a corrosão, 6 também. E facilidade de afiar, 5. É um aço assim, que é considerado uma versão atualizada do 440C. Talvez por conta que ele tem uma resistência à corrosão aqui bem maior. Então seria o 440C aperfeiçoado. Eu acho bacana e gostaria de ter uma lâmina com esse aço também. Lembrando que o aço D2 é um aço genérico, acho que já falei isso, né? O aço ATS-34 que está logo aqui embaixo, ele é fabricado pela Hitachi, acho que é japonesa lá. E a retenção de borda dele é nota 6, resistência à corrosão nota 6, facilidade de afiar nota 5. Esse aço ele pode ser pensado assim como uma equivalência do japonês lá, 154 cm. Então são muito similares, muito parecidos, né? O que acontece é que eles são mais resistentes do que o 440C na questão de ferrugem e de oxidação, né? Por isso que são aços que ficam em evidência. O 154 cm, ele tem lá suas... Cadê o cara aqui? Aqui. Pertinho aqui, eu fui lá para baixo à toa. 154 cm, ele tem lá a retenção de borda 6, resistência à corrosão 6 e a facilidade de afiar 5. Então você percebe que os aços desse grupo aqui nível alto, eles têm as características muito similares. E esse grupo nível alto, eles fazem muita analogia, que comparam muito com o aço 440. Percebe-se então que o aço 440 é extremamente respeitado, né? Porque nós temos aqui até aço com a tecnologia da metalurgia do pó, que acaba sendo comparado com o aço 440, que seria aí um aço bem antigão aí, e é uma receita ainda fantástica, né? Porque ela é barata e acessível e entrega uma performance bacana. Vamos para os aços premium. Essa categoria aqui para cima são os caras, esses aqui que eu buscava e não sabia. Mas agora eu já conheço, né? Tenho alguns já. E vou falar para vocês como eu cheguei até neles, mas vou falar um a um, todas as minhas lâminas lá. E falando aí sobre o popular CPM S30V. A empresa que faz chama Crucible. É uma empresa americana e ela criou esse S30V, que já veio para dar um diferencial nas lâminas aí. É um aço que ele já tem uma retenção de borda 7, resistência à corrosão 7, facilidade de afiar 5, popularidade no mercado ele tem uma nota 7. Então esse aço, além dele ser comum hoje entre as lâminas de alta performance, lâminas mais caras, assim que tem uma grife por trás dela, ele entrega um desempenho muito legal. E não é um aço tão caro, não é barato, mas também não é tão caro, né? Ele seria utilizado muito em facas de bolso premium, aí, os canivetes premium, né? E agora tem o irmão dele, do S30V, tem o S35VN, S35VN. Caraca, aí eles foram lá e aperfeiçoaram o S30V, desenvolveram o S35VN, e agora nós temos um aço mais sofisticado ainda, com uma capacidade de entrega maior. Porém, é óbvio, né? Como tudo, qualidade aí exige, o custo do aço ele vai aumentar também. Então, assim, tudo tem o seu preço, tem a sua condição, e esses aços eles vão entregar uma boa performance, só que você vai desembolsar mais. Aí, né, meu amigo? Não sei, aí é a vontade de cada um. Eu acabo, quando eu encano com uma coisa, eu acabo indo lá e comprando. E esses aí eu queria muito ter.
Então eu tenho o S30 e tenho o S35 na minha coleção. Tenho os dois. E não me arrependo, acho muito legal. Queria ter na minha coleção, hoje eu tenho. O S35, que eu acabei falando, mas não falei das notas. Retenção de borda é igual ao S30, 7. Resistência à corrosão é igual ao S30, 7. E a facilidade de afiar é igual ao S30, 5. O que ele tem é popularidade no mercado, que ele ganhou uma notinha acima, 8. Por quê? Porque o cara tem aí umas quantidades de nióbio um pouco superiores, né? E aí acaba beneficiando ele em alguns aspectos, mas melhora a tenacidade, a capacidade de afiar, tudo, mas ele fica na mesma nota do S30V, mas ele é um S30V melhorado. Então acabou ficando mais popular no mercado, e o S30V ainda tem, né? O pessoal ainda continua comprando, só que já está sendo, quando possível, a aquisição vai para o S35, que a diferença de preço não é muito grande, né? E o CPM, que é da Crucible, o S30V, o S35V, que é CPM e S35V, CPM e S30VN. Esses aí é tudo da Crucible, né? E agora também o CPM M4. Percebe que eles dão um nome ao aço e aí eles seguem essa tendência, né? Que é a CPM, porque é da Crucible. O CPM M4, que é da Crucible também, ele já tem uma característica aí mais fantástica ainda. Esse cara aqui, ele tem uma retenção de borda 9. A resistência à corrosão dele é igualzinho ao 420. 2. Facilidade de afiação, 2. É a popularidade do mercado, 2, porque o bicho é chato de afiar, né? Você tem que ter ferramentas específicas e tudo mais. Só que a retenção de borda do cara é 9. Esse daqui é o cara, é fodão mesmo. Então CPM M4 foi criado usando o processo aí patenteado pela Crucible, que é a metalurgia das micropartículas. E aí ele é extremamente homogêneo. O estado dele, né, lá na hora de moído e de misturado, é extremamente homogêneo. A resistência dele e a dureza, através por causa dos molibdênio que é inserido aí, do vanádio, tungstênio, ele tem chega a dureza aí de 64 HRC. Esse cara é muito fodão, muito bom mesmo. Só que tem que tomar cuidado que a resistência à corrosão é 2. Eu tenho essa lâmina, da Benchmade, aliás, que é uma marca renomada no mercado. Gosto muito dela. Uma marca, esse aço especificamente, essa lâmina que eu tenho, Contego chama a lâmina. Ela é utilizada militar. E eu gosto demais do design, do estilo e da entrega do peso. E principalmente por ter essas características aqui, que o aço ele é fantástico, ele é duro e resistente. E o outro aço que eu tenho, que aí quem usa muito ele é a Cold Steel, que também é um aço premium, é o CTS XHP. Esse daqui quem usa muito é a Cold Steel, e a empresa fabricante desse aço é a Carpenter. CTS XHP. Eu tenho dois equipamentos, duas ferramentas com esse aço. Um é o Rincon 1 e o outro AK-47 da Cold Steel. Vou falar sobre eles para vocês. Mas surpreende o que esses canivetes entregam, é monstruoso. Tem uma retenção de borda 8, resistência à corrosão 6, facilidade de afiação 5. Popularidade no mercado 4. Então percebe-se que ele tem uma resistência gigantesca. A corrosão é 6, acima da média. Retenção de borda 8. Ele é quase um Master Blaster aí. E a facilidade de afiação 5, ou seja, ele é extremamente acessível aí para nós, réis mortais, que não tem as ferramentas sofisticadas lá necessárias para afiar alguns top de linha aí dos canivetes, de tão duro que eles são. E eles chegam a dureza de até 61 HRC. E esses da Cold Steel, eles atingem a dureza máxima com a melhor entrega e melhor receita possível. De acordo com o que eu tenho acompanhado lá, os caras são fantásticos mesmo. Nesse aspecto aí, prezam demais por essas qualidades, por essas características, né?
E vamos falar agora da última categoria, que é a Ultra Premium. Vixe, vocês acharam que parava na Premium, né? Ultra Premium. Ultra Premium, vou começar com o único que eu tenho, que é o CPM 20 CV. CPM 20 CV Ultra Premium. Caraca. Cadê o danadinho aqui pra gente marcar ele? CPM 20 CV. Cadê danado? Vem cá. Aparece aí, meu. Aqui, ó. Tá vendo? O CPM 20 CV, ele tem uma retenção de borda 9. Ele é o chamado Super Premium. Então ele é quase o último lá de possibilidade de retenção de borda. Resistência à corrosão 7, ou seja, o cara além de reter a borda, ele é fantástico, ele tem resistência à corrosão. Facilidade de afiar 2 e popularidade do mercado 4. Esse aqui é uma versão, o CPM 20 CV da Crucible. Ele é uma versão popular do M390 da Buller, que é um outro aço. Metalurgia do pó também. São aí, cada um tem a sua característica, enfim, mas são aços impressionantes. E o que eu tenho aqui comigo é da Zero Tolerance. E eu vou falar para vocês desse equipamento também, que é fantástico. Elmax é um aço também que ganhou bastante respeito, mas por conta da dificuldade de afiar, que também é igual ao CPM 20 CV, dificuldade de afiar. Mas o Elmax ele tem lá uma retenção de borda 8 e ele tem uma resistência à corrosão 5, ou seja, ele perdeu nesses dois aspectos para o CPM 20 CV. Ele tem uma facilidade de afiar 3, enquanto o CPM 20 CV tem 2. E a popularidade dele é maior no mercado, porque ele ficou lá, teve um momento que foi muito utilizado o Elmax, tal, fizeram um merchan em cima disso e acabou que ele teve uma popularidade muito grande. Mas hoje ele já ficou meio que estigmatizado pelas questões de dificuldade de afiar, o povo fala muito sobre isso. Mas ele foi fabricado pela Uderholm. É uma empresa que, de todos os aços que estão aqui, esse é o único aço mencionado dessa empresa. E da Hitachi, de novo, agora no Super Premium, é o ZDP 189. O ZDP 189. Cadê o ZDP? Aqui, ó. Série DSR. Esse daqui, a retenção de borda dele é 8. A resistência à corrosão 4. Bom, ainda continua o CPM 20 CV na frente, hein? Dificuldade de afiação, ou facilidade de afiação, na verdade, 1. Então ele é muito difícil de afiar. Aí o mercado, popularidade 2. Ele é muito difícil de afiar, então o mercado acabou deixando ele de lado. Mas ele chega a dureza de 64 HRC. É um monstro, né? Então, assim, a dureza dele é gigantesca, deixa todos os outros aí para trás. Em questão de dureza, até agora é o que atinge a maior dureza. Só que ele tem dificuldade de afiação e a retenção de borda dele acaba perdendo para o CPM 20 CV, né? Mas é um aço super premium, né? E quem fabrica é a Hitachi. Agora um aço da Buller, que eu mencionei ele agora lá atrás, o M390. A retenção de borda dele, o M390, ele tem uma retenção de borda aí de nota 9. Então se percebe que também está lá quase no ápice. É um aço fantástico e que a entrega dele é muito bacana, porque ele tem também resistência à corrosão 7, facilidade de afiar, que é ruim, 2, e a popularidade do mercado 6. Ele é um dos novos superaços aí do bloco, fabricação da Buller, mas e consegue uma dureza de até 62, enfim, é um aço muito, muito sofisticado. Ele está aqui entre os superaços, não é à toa, porque realmente ele tem características ímpar aí,
que transformam em um aço competitivo e que consegue estar à frente dos seus concorrentes, né? Essa empresa, por sinal, ela é muito mencionada. Ela tem feito muitos estudos e tendo feito as entregas para o mercado de várias receitas de aço com excelente performance, né? Vamos aqui para os dois últimos super prêmio. Aí nós temos o CPM 90V. A Crucible, ela está entre os melhores super prêmio, ultra prêmio, na verdade, que existe, né? O CPM 90V seria o ultra prêmio aperfeiçoado do CPM 35CV. Então esse daqui ele tem uma retenção de borda 9, resistência à corrosão 5, facilidade de afiação 1, popularidade do mercado 3. Aí a pessoa quer ter um trem desse aqui porque ele retém muito a afiação e ele é diferenciado e difícil de encontrar lâminas que utilizam esse aço por conta da dificuldade de afiação, né? Que é o CPM S90V e o CPM S110V. Então tem o 90V e o 110V. O 110V é o ápice aqui dos aços que eu vou falar. E esse sim tem a retenção de borda 10, resistência à corrosão 6, facilidade de afiação 1, popularidade do mercado 1. É um aço muito difícil de encontrar nas lâminas. Por conta dessa dificuldade de afiação, tem que ter equipamentos muito sofisticados aí para afiação. Mas não precisa falar nada, né? Ele consegue ter uma resistência à corrosão de 6 e uma retenção de borda 10, então ele é o parâmetro para todos os outros, né? É claro que existe aí no mercado aços muito ainda superiores a este, que é CPM 125V, CPM 10V e o K294. Mas você não acha esses aços em lâmina. Muito difícil, você vai achar pouquíssimas. E aí o preço disso acaba ficando totalmente desmotivador. Aí nessas condições a gente acaba, vamos nos ater ao universo aqui dos mais utilizados, os que estão mais em evidência, né? E aí sim, essa análise que a gente fez é em cima justamente dos principais aços utilizados no mercado. Só que o mercado hoje ele é muito feroz e muito competitivo. E os melhores aços eles ficam no topo por pouco tempo, porque constantemente vem sendo desenvolvidas novas receitas e novas formatações e a entrega de novos produtos com melhor qualidade. Para nós é muito bom, para a gente que gosta desse meio. E daí dá para ter uma noção, para vocês que estão assistindo, dá para ter uma noção do porquê de escolher um aço ou uma lâmina e tem tanta complexidade de saber o aço melhor, o aço pior, por que eu não posso escolher qualquer uma? Enfim, para vocês verem, tem uma variedade gigantesca, uma variedade gigantesca e eles são analisados aí com ferramentas, com utilização, com metodologias. E essas notas que eu passei para vocês, eu busquei pesquisas de empresas que estão no ramo e fazem esse tipo de análise, para eu poder tentar passar um cenário, uma ilustração do que seria essa escolha pelo melhor aço para a lâmina, porque eu não posso comprar qualquer lâmina. Agora eu consigo discorrer aí sobre a minha lâmina ideal para EDC e apontar lá, falar, olha, essa lâmina aqui eu gosto dela porque ela tem, além de tudo, essa característica do aço com excelente qualidade. E aí vocês vão saber mais ou menos do que eu estou falando. Porque, é claro, né, ninguém sabe tudo. E essas características que eu passei é de uma forma genérica. Porque além de tudo isso, depende da tecnologia implementada na fabricação, depende aí da estrutura, do conhecimento. Nós sabemos que marcas renomadas, eles já têm um estudo avançado para a criação das suas lâminas, dos seus aços. E então, assim, é claro que vai depender da têmpera, vai depender de N fatores. Na verdade, não tem como criar uma regra geral que nos dê uma exatidão
sobre esses tipos de aço. Mas dá pra gente ter uma noção, dessa forma que foi explicado, dá pra ter uma noção. E é muito claro que surgem constantemente, os aços que hoje são os melhores no mercado não permanecerão lá por muito tempo, porque estudos continuam acontecendo e aços serão apresentados pra gente aí, novos materiais cada vez melhores, né? E ainda bem que é assim. Um abraço para vocês, obrigado por estarem até aqui e fiquem com Deus.